Bom dia, meus amores do sexto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso sexto capítulo, tá ok? Nesse sexto capítulo nós estamos falando sobre a origem mais aceita, né? Segundo os cientistas, sobre a origem do universo, né? Que foi uma grande explosão, né? Que houve, foi a teoria do Big Bang, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as eras, né? Desde o início até os dias atuais, né? No livro de vocês, na página 52, vocês também têm essa parte da divisão, né? Das eras. Aí vamos entender um pouquinho sobre essas divisões, tá ok? Há mais ou menos 4,5 a 3,8 bilhões de anos, né? Na chamada era azoica, que no grego significa sem vida, a Terra era muito quente, parecia até uma bola enorme de fogo, né? Segundo os cientistas. Então, nesse período foi quando houve a estruturação do núcleo, né, da Terra, do manto e da crosta, né, e formação de microplaca. Tá? Não existia nenhum sinal de vida terrestre, né, por conta da Terra ser muito quente, né. Já nas eras primitivas ou pré-cambriano, né, compreende o período proterozoico e arqueozoico, há 3,9 bilhões de anos, a Terra foi esfriando, né, de fora para dentro, e houve uma formação de cadeia de montanhas, né, da atmosfera a partir dos gases e vapores e chuvas intensas construíram oceanos e mares, né? Conforme ela foi se esfriando, né, segundo os cientistas, aí surgiram os oceanos e mares, né, e o início da vida nos oceanos, né, seres unicelulares, né, pequenos seres unicelulares, tá? Na era primária ou paleozoica, paleo significa, né, igual a antiga, mais zoica que é vida, né? Zoica significa vida e paleo, antiga, paleozoico, antiga vida, né? Antigamente. Há aproximadamente 300 milhões de anos, houve um grande desenvolvimento de forma de vida vegetal e animal nas águas e em terra, como peixes, répteis, insetos, anfíbios, dentre outros. Nessa época havia apenas um continente, que era a Pangeia, tá? E apareceram répteis, peixes e as primeiras plantas. Logo em seguida veio a era secundária, ou mesozoica. Meso significa intermediária, né? E zoica, vida, como nós já havíamos visto. Há aproximadamente 130 milhões de anos. Foi o tempo do desenvolvimento dos mamíferos, aves e répteis gigantescos, como os dinossauros, né? Foi nesse período que a Pangeia se separou em duas massas continentais e que houve a formação de bacias sedimentares e do petróleo. Tá? Já na era cenozoica, ceno significa atual, zoica vida, né? Compreende nos períodos terciário e quaternário. No terciário houve a separação dos continentes, tá? Surgiram as grandes cordilheiras jovens e a terra foi povoada de aves e mamíferos. Os primatas se desenvolveram, isto é,
passaram a ser capazes de agarrar as coisas com as mãos, enquanto os grandes répteis, os dinossauros, desapareceram. Então, segundo os cientistas, nessa época cenozoica, né, os dinossauros desapareceram, né? Foi quando houve o surgimento, né, dos pequenos animais, dos seres humanos, né? No período quaternário, aconteceram as glaciações, com alterações climáticas e o aparecimento do Homo sapiens sapiens, isto é, dos seres humanos, né? Que atingem seu estágio atual, né? Até hoje, no caso, né? Então, segundo os pesquisadores, a Terra ela vem se desenvolvendo, né? Não só a Terra como todo o espaço, né? Desde a explosão do Big Bang, né? Aí ela foi sofrendo várias transformações, tá bom? Durante todo esse tempo, né? Até os dias atuais. Então, segundo eles, ela vem sofrendo diversos tipos de transformações. Primeiro era uma bola de fogo, depois ficou muito fria, né? Aí depois ela foi pegando uma temperatura agradável para que existissem animais, né? E logo em seguida os seres humanos pudessem habitar, tá? Aqui está mostrando na página 53, segundo os cientistas, como os dinossauros, né, como ocorreu o desaparecimento dos dinossauros, né? A teoria mais aceita, né, entre os cientistas é que os dinossauros desapareceram depois do choque de um asteroide com a Terra, né? Entretanto, os pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, descobriram evidências de que erupções vulcânicas podem ter ajudado no aniquilamento dos animais, né, terrestres, marinhos, incluindo os dinossauros. Devido ao impacto e ao vulcanismo, o planeta ficou coberto por uma nuvem de poeira e gases nocivos. Essa nuvem teria encoberto a luz do Sol por milhares de anos, né? O inverno resultante da falta de luz extinguiu muitas espécies, principalmente de grande porte, como os dinossauros. Da superfície do globo, assim, a drástica mudança do clima impediu a continuidade da existência de alguns animais, né? Então, segundo os pesquisadores, pode ter ocorrido a extinção das espécies de dinossauro por causa de um choque, né, de um asteroide com a Terra, né? Pode ter ocorrido um impacto e ao vulcanismo, né? Um grande impacto que ocorreu à morte dos dinossauros, né? E em consequência de seus tamanhos exagerados, essas criaturas teriam desaparecido por falta de comida, né? Porque devido a esse impacto, né, essa catástrofe, os animais de pequeno porte foram desaparecendo, né? E em seguida os dinossauros também, né? Por conta da falta de alimentos, né? Mas o tempo deixou marcas, né? Na página 54 mostra, tá falando sobre os fósseis, né? O tempo deixou marcas, os fósseis. Né? Os cientistas descobriram tudo isso através de observação das marcas deixadas pela evolução da Terra, chamadas de fósseis, tá? Aqui está mostrando alguns exemplos, né?
que são fósseis, são restos de animais, plantas, né, que foram conservados naturalmente durante milhões ou até bilhões de anos, tá? Foi através de seu estudo que os seres humanos desenvolveram conceitos revolucionários, como o princípio da evolução das espécies, também a compreensão de processos geológicos e da história do planeta, tá? Enterrados em lodo, lama e até mesmo em rochas, esses fósseis foram preservados em camadas e depósitos de rochas sedimentares. O termo sedimentares vem de sedimentos, tá? Pequenos pedaços de rochas que se quebraram em consequência do passar dos tempos e da interferência dos fenômenos naturais, como as chuvas, os ventos, os mares, né? E mesmo assim, ainda hoje, nós podemos perceber os fósseis com várias fotografias, né? Pegadas de um dinossauro aqui, ó. Fósseis de dinossauro. Aqui é um peixe, né? Um peixe que é pegado de dinossauro, né? Então esses fósseis, eles são preservados naturalmente, né, com o passar do tempo. Essa aqui é uma marca de pegadas de um réptil carnívoro de 9 metros de comprimento que viveu há cerca de 130 milhões de anos na era Mesozoica, tá? Encontrada no leito seco do Rio do Peixe, no município na Paraíba, tá? Esses fósseis são encontrados no Brasil. Forma original de um ser vivo preservado na rocha. O fóssil na foto é um peixe com cerca de 120 milhões de anos, tá? Um dos mais comuns encontrados na bacia de Araripe, no Ceará. Esse aqui embaixo, tá? Milhões e milhões de anos promoveram sobreposição, ou seja, acúmulo de uma sobre as outras, de camadas de rochas sedimentares, sendo as mais antigas foram, é claro, né, ficando mais embaixo. Cada uma dessas camadas contém fósseis de seres vivos que existiram ao longo de sua formação. Analisando-as, os geólogos, que são técnicos em geologia, ciência que estuda solos, rochas, né, e outros mais, perceberam que os fósseis encontrados em cada camada eram registros de um determinado período da evolução da Terra. Então, os geólogos que encontram esses determinados fósseis, né, que podem ser estudados, a partir de então eles conseguem perceber quantos anos tem esse fóssil, né? Que determinada, qual é a espécie, né? Determinados animais. E assim a ciência vai crescendo, com o passar do tempo eles vão começando a entender melhor a evolução dos seres humanos, segundo os cientistas. Tá ok? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Beijo.